Bom que todo mundo se interesse mesmo, né, Faraco? Porque a nossa realidade pelos próximos 4 anos depende da escolha que vamos fazer no dia 2 de outubro. E para fazer essa escolha mais consciente, é bom que a gente entenda um pouco da função de cada cargo político. Você sabe qual a função de um vereador, por exemplo? A gente mostra aqui no nosso telão algumas promessas que os candidatos estão fazendo nessa campanha. Dá só uma olhada. Prometo asfaltar as ruas do nosso bairro. Essa é uma das promessas, né, que nós tiramos aí entre as campanhas. Vamos para a próxima? Aí, vou ajudar a cuidar da gestão da saúde para acabar com as filas nos postos e também nos hospitais. A gente também pode escutar por aí do nosso candidato a vereador, né? Uma promessa dessa. Próxima promessa? Prometo, meu objetivo é construir mais creches e escolas para a comunidade. É isso aí, são algumas promessas que a gente vai mostrando aqui para que você entenda. Tem mais alguma? Tem mais uma. Vamos lá. Mais uma promessa, então, de um candidato, tudo isso candidatos a vereador, né? Mais policiais, menos violência nas ruas, meu foco é a segurança pública. Mas será que eles podem prometer isso mesmo? Essa é uma ótima pergunta, né? Para ajudar a gente a responder e saber direitinho o que é competência dos vereadores, nós convidamos o doutor Luiz Magno, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, para estar aqui conosco. E a gente começa, né, com a primeira promessa ali do nosso santinho, né? Vou asfaltar as ruas do nosso bairro. É impossível, isso não compete a um vereador. Ou não? Sim ou não, né, doutor? Bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia, Faraco. Bom dia, telespectadores. É um prazer enorme estar com vocês essa manhã. Imagina, o prazer é nosso. Pois bem, a grande confusão é que, na verdade, o vereador fala como se executivo fosse. E a primeira grande falha é a impossibilidade de prometer executar qualquer coisa. Porque a função do vereador... Melhor, temos basicamente 2 funções do vereador. A primeira delas é editar leis, portanto, participar do processo legislativo, que envolve não somente criar uma lei, mas discutir, promovê-la, enfim, até que ela venha a ser aprovada. E a segunda função, e talvez mais importante que a primeira, é o trabalho de fiscalização do executivo. Então a gente tem que perceber que os vereadores eles têm uma dupla função, uma função de controle da administração pública e uma função de legislar, definir regras para a cidade. Que são funções extremamente importantes dentro da sua competência, mas nada a ver com executar obras, por exemplo, cuidar diretamente da segurança pública, pelo menos no que diz respeito a, enfim, contratação de policiais, aumentar o efetivo nas ruas, como nós vimos ali. Certamente. O que acontece é o seguinte, em alguns elementos, a participação dele eventualmente pode estar presente, a depender de como se organiza, por exemplo, a distribuição de verbas no orçamento do município. Então é possível que, eventualmente, pela atuação de um determinado vereador, a gente consiga estabelecer algum privilégio, algum foco em uma obra específica ou uma situação específica. Indiretamente, né, doutor? É isso? Indiretamente, obviamente, porque ele não tem função de executá-las, porque essa função cabe ao executivo e às respectivas pastas do executivo. Mas o que chama mais atenção não é nem só o fato dessa situação de confusão entre a tarefa de fiscalização e legislação e que não cabe ao vereador, mas, sobretudo, a questão de competência do próprio município. Né? Definitivamente, a tarefa da segurança pública não compete ao município. Portanto, nós não temos nenhum tipo de ingerência do município, do ente local, para que eu possa ampliar policiais nas ruas, para que eu possa cuidar de segurança pública, para que eu possa trabalhar com pena de morte, para que eu possa estabelecer qualquer tipo de política dessa natureza. Porque essa é a função estatal, não é a função do município. O máximo dos máximos que eu posso pensar em algum trabalho indireto em relação à segurança pública é uma preocupação, por exemplo, o estabelecimento de iluminação pública, que tem efeito indireto. Quanto mais bem iluminadas determinadas áreas, menos a incidência, por exemplo, de assaltos, etc. Assim como também eu posso estabelecer uma ampliação da atuação da Guarda Militar, da Guarda Municipal, que não tem a função de policiamento ostensivo, na verdade não tem a função de preservar e coibir práticas de delitos, mas sim preservar o espaço público. A questão é que, às vezes, a presença da guarda municipal tem um efeito indireto também de conseguir estabelecer, coibir determinada prática delituosa. A gente fala, né, é importante lembrar esse assunto, porque a gente trouxe exatamente, né, a função, né, do vereador, porque, às vezes, o próprio vereador pode desconhecer e por isso chega, né, na televisão e acaba falando isso, ou até mesmo no bairro, mas o eleitor tem o dever de saber exatamente qual é a função, né, para poder fazer um voto consciente. Exato, é um trabalho dos dois lados, né?
nós temos que, a gente tem que pensar também o seguinte, nós temos uma estrutura muito complexa, a separação de tarefas entre a União, entre o Estado e o município não é muito simples. Por que não é muito simples? Justamente porque nós temos tarefas que são confiadas exclusivamente ao município, mas a maior parte dessas tarefas são confiadas em cooperação entre União, Estado e município. Por isso que muitas vezes é difícil conseguir perceber até onde vai o papel do município na intervenção dessa situação. E o segundo elemento é a dificuldade que a gente tem de compreender justamente qual é o papel nosso cidadão enquanto fiscalização do que acontece na Câmara de Vereadores. A gente percebe, por exemplo, um trabalho muito intenso de divulgação. Todas as câmaras de vereadores eles têm transmissão simultânea, as sessões são abertas, são públicas, mas a gente não conhece o que acontece. Não conhece o que está sendo debatido, salvo quando tem questões muito pontuais que são colocadas na ordem do dia e que afetam diretamente a nossa vida. A questão, por exemplo, fundamental e principal do município é ordenar o espaço urbano. Portanto, um debate sério, participativo sobre o plano diretor, sobre que cidade queremos, qual o perfil de cada espaço, de exploração de cada espaço da cidade, como é que a gente vai pensar em termos de distribuição de mobilidade nessa cidade, é uma tarefa fundamental do município. E essa é uma questão que depende de uma interação que envolve o executivo, que envolve o planejamento, que envolve a sociedade civil e a Câmara de Vereadores. Então nós começamos, inclusive, essa entrevista falando um pouquinho dessa confusão que gira na cabeça do eleitor muitas vezes sobre o papel do vereador, do legislativo e do executivo, no caso do candidato a prefeito, mas muitas vezes a confusão passa também pelo papel do município e o papel do Estado. Na saúde, por exemplo, nós mostramos ali a questão dos hospitais. O hospital não é papel do município, né? Saúde primária sim, então tem que haver essa diferenciação. Né? Exatamente. E é muito difícil... Geralmente não é, exatamente. É muito difícil que você consiga perceber que a população entenda, identifique com clareza isso. Mas temos que pensar o seguinte, em questões ligadas a serviços públicos, geralmente qual é o papel do município? O papel do município é o papel mais primário. Então, portanto, a atenção às creches é um problema preponderantemente dos municípios. A questão da educação básica, leia-se, ensino fundamental, é uma tarefa preponderantemente do município. A questão dos postos de saúde, ou seja, atenção, o médico familiar, o médico de casa, são atuações preponderantemente do município. Então, aquilo que, digamos, é o mais capilarizado, aquilo que, em tese, deveria chegar na atenção dos diferentes rincões do município, preponderantemente é a tarefa do município. Mas, obviamente, os hospitais não têm essa atribuição. No geral, não. No geral, não. Estamos dando uma generalizada, mas exatamente. Geralmente é assim que acontece. Como regra, não, porque essa regra é o que estabelece o Sistema Único de Saúde. Nós temos por critérios de complexidade. E os hospitais geralmente não têm atendimento primário. Portanto, eles são tarefas do Estado ou da União. Por isso, eu tenho que ficar bem atento ao que cada candidato diz, né? Obrigada pelos seus esclarecimentos, né? Para que a gente consiga olhar, entender direitinho qual é a função de cada candidato e aí poder fazer de novo, como eu disse, um voto consciente. Perfeito. É isso aí. Doutor, obrigado mais uma vez. Uma boa terça-feira. Obrigado igualmente. Tenham todos um bom dia.